Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a se colocar em pé neste momento. Vamos fazer a menção da leitura bíblica inicial. Estou bastante gripada, garganta um pouco arranhando. Mas o que é uma gripe diante da grandeza do nosso Deus, né? Ele merece ser adorado. E se nós não o adorarmos, as pedras clamarão. Eu não quero pedra clamando no meu lugar. Eu quero eu adorando o meu Deus, a minha vida, enaltecendo o Senhor, porque eu sei que na presença dele somos curados dia após dia. O frio vem, o frio vai, enfermidades do inverno, enfermidades do verão, mas a misericórdia do Senhor permanece para sempre. E a palavra ainda diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu creio e parafraseio dizendo: renovarão a sua saúde, renovarão as suas esperanças, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo 33. Vamos aguardar até que todos encontrem para podermos fazer a leitura juntos. O momento da leitura devocional é o momento em que reverenciamos a Deus sobre os nossos pés. É o momento em que lemos a mensagem juntamente. É o momento que oramos, apresentando a palavra ao Senhor, porque a palavra é dele, a palavra é pura, a palavra ela é viva, poderosa, ela é eficaz. É um momento em que a igreja valoriza que a palavra do Senhor, ela é o que prevalece na casa do Pai. Livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo 33, que vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, exaltado Pai, nesta noite, Senhor, viemos te adorar e te engrandecer. É certo que não entendemos todas as suas dimensões, Pai, mas sabemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Remidor, e por causa disso rendemos honras e graças ao Teu santo nome. Apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo, Pai, para Te adorar e Te bendizer. Meu Deus Todo-Poderoso, pedimos força, saúde, graça, renovação. Pedimos, Senhor, a Tua visitação no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Apresentamos tudo a Ti, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, adorando, bendizendo e glorificando o nome santo de Jesus. Essa palavra, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E eu estava meditando acerca do que o apóstolo Paulo está dizendo neste texto. E nós, a Igreja do Senhor, conhece muito Paulo pelo encontro que ele teve com Jesus ali na estrada de Damasco. O encontro de Jesus com Paulo, ele é inconfundível. O encontro de Paulo com Jesus é algo maravilhoso de lembrar, de falar, de pregar. É algo que é fora do comum, é totalmente uma experiência sobrenatural. Porque ali, naquela visão, o Senhor cura
Senhor, Ele mostra para Paulo os seus caminhos, os seus desígnios, o verdadeiro Evangelho, o poder da sua palavra. O Senhor Jesus discipula Paulo através da sua vontade, através do seu querer, e o encontro que Paulo tem ali com Jesus é tremendo, é lindo e é maravilhoso. Mas os versículos que nós lemos vai falar acerca do encontro de Paulo com o Espírito Santo. Paulo, ele é tão mergulhado nas coisas de Deus, ele foi tão a fundo no conhecimento que Deus o revela, que ele passa também a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo então vai começar a revelar coisas tremendas, coisas temíveis, coisas grandiosas para ele, ao ponto de Paulo dizer que as coisas que lhe foram reveladas não é lícito nem ao menos dizer. Ele, em uma certa oportunidade, também vai dizer: se no corpo não sei, se fora do corpo eu também não sei, eu só sei que eu fui aos céus. Glória a Deus! O Espírito do Senhor o levou aos céus. A comunhão que Paulo tinha com o Espírito do Senhor o levou a conhecer as mansões celestiais, as grandezas de Deus, as belezas do Senhor. E aqui neste versículo ele vai declarar acerca das coisas que ele conheceu de Deus: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Porque Paulo, ele viu e conheceu Deus de uma forma íntima e poderosa. E isso foi feito através do Espírito, através da comunhão, através dele seguir as orientações do Espírito. E ele seguia atentamente e pregava que devemos ser guiados pelo Espírito. E a revelação que o Espírito de Deus traz para a vida de Paulo não revelou a nenhum dos outros apóstolos que foram discípulos de Jesus, mas revela a Paulo. O Espírito Santo vai revelar a si próprio para Paulo quando descreve acerca dos frutos do Espírito. Ali Paulo tem a revelação que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Ali o Espírito do Senhor vai revelar para Paulo a sua essência, a sua natureza, a sua grandeza. Paulo, ele torna-se um seguidor do Mestre Jesus, mas ele também é um seguidor guiado e direcionado pelo Espírito de Deus. E então nós podemos contemplar tantos versículos falando da grandeza, das coisas inefáveis, das maravilhas, versículos que se tornaram verdadeiras poesias na Bíblia, porque Paulo mergulhou no Espírito e o Espírito revelou para Paulo. Assim é o Espírito do Senhor para com a igreja de Cristo Jesus. Quando mergulhamos nele, quando entramos nele, quando vivemos e somos direcionados por ele, ele também revela grandezas, coisas grandes, inefáveis, coisas indescritíveis, coisas que não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor, ele mostra, ele revela para aqueles ao qual tem intimidade, anda junto, caminha com ele, assim como Paulo foi. E nós vemos que Paulo, ele não foi nenhuma figura de santidade exemplar, humanamente falando. Ele teve seus crimes, suas falhas e os seus erros. Quanto mais nós, que não tivemos a vivência de Paulo, mas tivemos os nossos pecados, mas mesmo assim é possível a nós caminharmos no Espírito, andarmos no Espírito, mergulharmos no Espírito, navegarmos nas dimensões das riquezas celestiais e das grandezas que Deus tem para a sua igreja. Que possamos permanecer nessa revelação de Cristo e que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações